Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente Zumbis. Eu sou o Ale e voltei aqui pra falar de The Flash. Mas que diabo eu tô falando de The Flash de novo? Lembra que no outro vídeo eu falei que a gente assistiu uma versão não finalizada, vamos usar as palavras que a Warner deu pro filme, mas hoje teve aqui a cabine de imprensa e eu finalmente vi essa versão completa, essa versão máxima total do filme do Flash pra saber o que diacho tem de tão escondido nesse filme. Então, relembrando e explicando o rolê, lá quando a gente foi assistir o filme semana passada, a gente recebeu um documento dizendo que não era uma versão finalizada. Então, no nosso vídeo, que tu pode ver que tá linkado em algum lugar aqui embaixo, eu falei que eu não iria me apegar às questões visuais do filme, já que poderia ser realmente uma versão não finalizada. Claro, existia uma teoria que podia ser uma versão que passou lá na CinemaCon, enfim, mas esse é outro papo. O que importa é que quando a gente assistiu, o filme cortava na última cena e não tinha créditos nenhum. A gente já sabia que o filme teria uma cena pós-crédito, então a gente já sabia que essas duas coisas a gente não tinha visto. Quem era a pessoa que aparece no final do filme e qual era a cena pós-créditos. Agora eu vou contar tudo, vou começar falando essa questão visual do filme agora, para ver o que deu certo, o que não deu certo, e no final eu volto para falar sobre as duas cenas que a gente não tinha visto na semana passada, e aí já dá uma teorizada, dá uma pensada o que isso pode querer dizer. Uma das coisas que mais chamou atenção no filme semana passada era como alguns efeitos do filme estavam bem estranhos. Principalmente numa cena envolvendo bebês que tem no começo do filme, que é bem estranha visualmente, e ali deu pra notar que tinha alguma coisa estranha nesse CGI. Mas aí já tocando no visual do Ezra, tá muito melhor, pelo menos dessa nova fase do Flash aí, é a melhor coisa que a gente viu desde que ele apareceu. A roupa tá bem legal, nas cenas em que não tem ação, que ele só tá com a roupa mesmo, ela tem alguns detalhes que são bem bonitos, e quando ele vai usar a força da aceleração, essas linhas se acendem como se fosse alguns captadores dessa energia, alguma coisa assim, como se fosse ela estivesse dissipando essa energia da aceleração que ele usa. É bem legal, o visual é bem interessante. Ele tem um vidrinho no olho assim que baixa pra não bater o bichinho no olho. Achei sensacional. Mas quando vem pra parte da ação, a parte que ele tá correndo principalmente, é bem ruim. CW, tão criticada lá na série do Flash, fazia ceninhas dele correndo muito melhor na que a gente viu agora no multimilionário The Flash. Acho que nem tanto pela qualidade aqui, talvez sejam escolhas visuais mesmo, escolhas artísticas da equipe de direção do filme que acabam não me agradando nem um pouco. Mas como eu disse, com o visual novo dele, com o uniformezinho dele, tá passando bem mais fácil. Essa cena dos bebês que tem logo no começo do filme me faz fazer algumas comparações com o que a gente viu a Fox fazendo. Não vou nem falar de MCU, a Fox fazendo com os filmes dos X-Men, que tinha o Mercúrio correndo e era bem mais legal. Tanto na direção, na forma, no CGI e até mesmo na construção de cena. Uma trilha mais interessante do que aqui. Aqui a gente vê uma musiquinha que não pega muito, ainda é um pouco do que o Snyder estava fazendo ainda, aquela coisa. Claro que é da Mulher Maravilha, mas enfim, vocês entenderam. Aqui faltava alguma coisa que deixe mais dinâmico, mesmo que a gente esteja vendo uma cena quase em câmera lenta. Eu sinto que falta um pouco disso nessas cenas do Flash. A bebê da Bella e do Eduardinho Crepúsculo é bem feio. Ó, que era ruim, era ruim, mas... Ah, os bebezinhos Renesmee caindo do prédio, é mais ou menos isso. As cenas de batalha tem uma coisa bem específica que eles tiram da cidade, né? Que a gente viu lá em Homem de Aço, que foi muito legal, a luta dos dois dentro da cidade. Nesse filme a gente não vê, eles estão numa parte completamente deserta, pra quebrar o pau mesmo, sem ter nenhum prédio, sem ter nada pra destruir ali. Talvez ficasse mais barato, pra mim só ficou um pouco genérico demais. E novos, digamos assim, que estão entrando nesse filme, que é o Michael Keaton e a Sasha Cale.
o nosso Batman lá de 1989 e a Supergirl, que nesse universo que o Flash acabou alterando, veio parar na Terra no lugar do Kal-El. Começando pela cara, então, pela Kara Zor-El, eu gostei muito da atriz, acho que ela incorporou muito bem essa alienígena, que ela não tem o mesmo amor que o Kal-El pelos humanos, porque ela caiu aqui e estava presa numa unidade militar desde então. Mas visualmente ela tá linda, o uniforme é incrível, as cenas de ação dela são muito boas, apesar que na primeira vez que aparece, a primeira de ação que ela tem, o CGI de novo tá muito estranho, ela tá com uma roupa ainda de presidiária, digamos assim, e tem umas horas que ela pula meio voando, que fica bem forçado demais o CGI. Vou dizer que incomoda? Até não incomoda, mas é bem notável. Então, se teve gente que reclamou de algum CGI lá na She-Hulk, vai ter o mesmo problema aqui em The Flash. Tem algumas coisas bem parecidas. E o nosso eterno Michael Keaton, nosso eterno Batman, tá maravilhoso. É o ponto alto do filme. A Warner acerta muito em ter focado todo o marketing em cima dele, principalmente com os problemas do Ezra, mas a verdade é que ele entrega demais. Ele tá muito feliz e visualmente ele tá lindo. Aquele símbolo, aquele símbolo, sim, amarelo, bonitão, pra mim é o mais legal. E toda a parte visual, quando ele usa a Batwing, quando ele tá voando, a forma como eles saem da nave, que pula todo mundo da nave pra chegar lá num rolê, é tudo muito bacana. As cenas de luta dele estão muito boas, são as melhores do filme também. Última coisa pra falar sobre visual é a parte da viagem no tempo do Flash. Quando ele começa a correr e aí ele percebe que ele consegue viajar no tempo, ele entra num tipo de uma cronosfera, se eu não me engano é assim que eles chamaram no filme. É uma bola ao redor dele que ele tá correndo ali dentro, e quando ele sai dessa bola, ele sai nesse tempo que ele tá vendo na volta. Tem algumas soluções visuais ali que funcionam, tipo as cenas do passado ou do tempo onde ele tá correndo vão passando, então visualmente pra gente que tá assistindo é legal, mas algumas partes do CGI, quando vai aparecer alguma pessoa que ele dá um foco maior, assim, que aparece uma cara mais de perto, tu vê que a CGI fica bem estranho. Inclusive, algumas das participações especiais que a gente vê nessa Força da Aceleração, de novo, quando chega perto, o CGI dá aquela gritada e não fica muito bom. No começo, quando ele vai a primeira vez, a primeira corrida dele pra dentro da Força da Aceleração é bem estranha. Ali, pra mim, nenhuma solução visual ali, nenhuma decisão sobre o visual daquela parte pra mim funcionou. Uma parte que ele vai desmanchando e vai deformando, que não tem nada a ver, tanto que eles nem usam mais isso no resto do filme. Agora, por fim, pra encerrar, vamos falar das duas cenas que eles cortaram na versão que a gente assistiu da semana passada e que hoje eu assisti, então agora vai ser completamente com spoilers. Eu vou falar um pouco sobre o que eu tirei dessas cenas, o que eu imagino que possa vir por aí, o que vai ficar pro futuro da DC, ou o que não vai ficar, o que James Gunn vai usar ou não. Então a partir de agora é com spoilers, fique por sua conta e risco. Na versão que a gente assistiu da semana passada, o Barry consegue fazer uma pequena mudança onde ele consegue a prova mostrando que seu pai era inocente, era o álibi que ele precisava. Então ele sai do tribunal depois que o pai dele foi inocentado, e ele dá uma entrevista, enfim, chega um carro, ele tá falando com o Bruce pelo telefone, e quando o carro para e que desce o Bruce Wayne, lá na versão que a gente assistiu semana passada, o filme cortou e acabou. Aqui a gente vê quem desce do carro é o nosso querido Batman Milos. É o nosso querido George Clooney, desce lindo, bonito, terno, maravilhoso, que homem. Mas a verdade é que me deu uma murchadinha. O Bruce Wayne que ele conhece é o Ben Affleck, e chega um George Clooney, por mais que seja bonitão, ele acha aquilo muito estranho, e começa a perguntar: quem é esse cara? Tu não é o Batman? E aí a cena termina. A verdade é que eu esperava, quando eu assisti semana passada sem ver quem era, primeiro, eu acho que funcionava muito bem realmente não mostrando, só mostrando, é um Batman diferente, e terminava assim, pra mim tava lindo.
dar o caminho pro James Gunn apresentar o Batman que ele quiser ali da frente, e depois a gente até mostrava uma cena remontada aqui, mostrando que realmente era esse Batman novo, ou num filme futuro a gente reveria essa cena, revelando quem seria, até numa Comic Con, revelava numa Comic Con mostrando essa cena, quem seria o novo Batman, ia ser lindo. Mas não, eles resolveram fazer uma piadoca, porque pra mim não passa de uma piada tu trazer o George Clooney de novo. Eu gosto dos filmes, eles são horríveis, mas eu gosto dos filmes lá do George Clooney. Mas a verdade é que aqui não faz muito sentido, porque eu não acredito que o James Gunn vá seguir com essa ideia daqui pra frente. Por mais que ele vá trazer uma ideia diferente de futuro, com Batman já mais velho, e aí até caberia realmente o George Clooney, eu não acho que talvez combine muito com o universo James Gunn, com o que o James Gunn parece estar fazendo, principalmente depois do que ele já fez na DC até agora. Mas você gosta de uma comédia? Aquilo ali é total comédia. Sabe, tu vai trazer um Batman que foi ruim. A gente ama o George Clooney, mas foi ruim, cara. Bate cartão na sua cara. Não. E qual é o meu problema com isso? Aquele Batman era um Batman muito lúdico e não parece ser muito o clima que o James Gunn parece querer dar pra essa nova DC. Porque por mais que seja colorido, uniformes de quadrinho, aquele era muito mais fantasioso. Aqui parece ser tudo muito mais real, por mais que seja quadrinesco. Não sei se vocês conseguiram me entender. Mas a verdade é que eu esperava que daqui a gente tivesse alguma coisa que pudesse ser usada. E hoje eu não acredito que ele vá usar o George Clooney daqui pra frente. E isso me leva a pensar o que vai ser do Flash. Porque o Flash, ele tá ali. Ele continuou. Não fizeram nenhuma alteração com Ezra Miller. Então, como que o James Gunn vai trabalhar esse residual que ficou do Flash, esse mundo diferente? Tem uma coisa muito importante que ele diferenciou um pouquinho da história do Flashpoint lá das HQs, que foi essa questão do multiverso. Né? O Flashpoint é uma viagem no tempo, ele vai e volta e muda a Terra que ele tá. Aqui, toda essa parte, essa guerra contra o Zod, acabou acontecendo numa outra Terra. Quando ele é jogado para fora da força da aceleração, ele cai numa Terra que não é a dele. Por isso que tem outro Batman, por isso que o Flash lá não iria ter os poderes, se não fosse interferência dele. Por isso que não existe uma Liga da Justiça, porque é uma outra Terra que se criou a partir do que ele mexeu no tempo. Em vez dele só alterar a linha do tempo dele, isso criou uma linha divergente. Então, se ele voltou, no momento que ele voltou, teoricamente ele voltou na mesma linha do tempo dele, quando ele voltou da força da aceleração. Dessa vez ele não foi interrompido, então ele voltou na mesma linha do tempo dele. É um outro Batman? Não, é o mesmo Bruce Wayne. É o mesmo Bruce Wayne que ele conhecia, só tá com uma aparência diferente. Porque foi uma das coisas que foi consequência dele ter feito a alteração que ele fez no passado, por mais que ela tenha sido muito pequena. É o efeito borboleta. Então, a princípio, esse Bruce conhece ele, esse Bruce é amigo dele, eles estão juntos, tem uma Liga da Justiça, só que a figura, a imagem dele tá diferente. E aí, leva a gente pra cena pós-créditos. Na cena pós-créditos, o Barry tá saindo de um bar com o Arthur Curry, com o Aquaman. Completamente bêbado. A cena pra mim é muito ruim. Ele bêbado, tropeçando pela rua. E o Barry tá tentando explicar pra ele tudo o que passou. Que as pessoas, quando ele voltou, estão diferentes. E o Arthur ainda faz uma piadinha. Quer dizer que todo mundo tá diferente? O Bruce tá diferente, mas eu continuo igual. E ele diz que sim, você é o único que continua igual. E eu acho que aqui é o ponto. Aqui, a primeira vez que eu vi a cena, eu disse, é só uma ceninha idiota. Mas aqui pode ser o ponto que a gente pode se apegar. Visuais diferentes, eles vieram com outra cara. Quebra um pouco a minha teoria de que o George Clooney não vai continuar, porque aí pode ser que continue sim.
E pode ser o caminho para que o James Gunn apresente novos atores nos papéis de Batman, de Mulher Maravilha, de Cyborg e de qualquer outro que ele vá usar, mas dizendo que são os mesmos personagens. Então, talvez revalidando tudo aquilo que os filmes fizeram, mas com atores novos, porque o Flash mudou tudo e eles vieram diferente. Confesso que eu queria uma coisa um pouquinho mais clara. Eu queria, tipo, o próprio Barry se olhando no espelho e aparecendo outra pessoa. Ele não se reconhecendo no espelho. A gente não teve essa cena. Mas que também não quer dizer que não possa ser daqui pra frente, né? Porque o próprio Momoa, o próprio Aquaman, melhor dizendo, não notaria essa diferença nele. Ele que teria que notar essa diferença nos outros. Talvez tenha sido aí a dica de que o Momoa seja o único que continue e uma grande interrogação no seu Ezra Miller, já que ele foi completamente excluído do marketing do filme, mas estava no tapete vermelho na estreia do filme que aconteceu também nessa semana. Mas tava que era uma tristeza, né? Ele tava triste. Ele não tava feliz, ele tava desconfortável. Mas tava lá. Só o tempo vai poder dizer o que o James Gunn vai fazer daqui pra frente. Vamos ver se eles falam alguma coisa na San Diego Comic Con que acontece no mês que vem. Mas a verdade é que nenhuma dessas cenas do final me trouxe o que eu esperava, que era um caminho pra descer daqui pra frente. O filme do Flash conta uma história, fecha bem essa história em si mesmo, e as poucas pontas que ele deixa soltas são coisas que justificadamente tu altera tudo do jeito que tu quiser daqui pra frente, o que pode ser bom pro universo da DC. Se você já assistiu Flash, volta aqui e me conta que teorias vocês tiraram dessas cenas do final também, o que você espera pro futuro da DC, e a gente se vê numa próxima. Tchau!